ler um texto bíblico e fazermos uma reflexão na palavra de Deus, abra o seu coração, amém? Porque se você estiver com o seu coração aberto, com certeza o Senhor falará contigo, porque o Senhor é fiel. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo 4 de Timóteo, Paulo diz assim, a partir do versículo 1, acompanhe comigo a leitura. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, ou comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, seja sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Santo Deus e Pai, nós oramos mais uma vez diante da Tua palavra e pedimos ao Senhor, por Tua bondade, que o Senhor nos conceda a luz da Tua palavra pelo Teu Espírito Santo. E abençoa, Senhor, a todos os que ouvem a Tua palavra, tanto os que estão aqui, quanto os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Vai ao encontro de cada um, Senhor. Fala conosco por Tua palavra. Nós pedimos por Tua bondade, por Tua misericórdia, que o Senhor venha operar para a honra e para a glória do santo e precioso nome do Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. O apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo. Houve uma necessidade de escrever novamente. É tão importante quando nós lemos a segunda carta de Paulo a Timóteo, endereçada a Timóteo. E o apóstolo Paulo, ele inicia o seu argumento direcionado para Timóteo, dando-lhe alguns conselhos. E Paulo começa a dizer: eu, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, eu quero me dirigir a ti, Timóteo. Então perceba que Paulo, ele, na sua fala, ele transmite uma responsabilidade para Timóteo, e essa responsabilidade, ela precisa ser atribuída para cada um de nós. Quantos estão comigo, diga amém. A cada um de nós, essa responsabilidade, ela é atribuída.
Por que essa responsabilidade ela é atribuída a cada um de nós? Porque nós servimos no altar do Senhor, amém? E por conta de servirmos no altar do Senhor, nós temos uma autoridade concedida pelo Eterno, isso é fato. Mas nós temos uma grande responsabilidade diante do Eterno e diante da sua palavra. E Paulo diz, olha Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É interessante que esse argumento do apóstolo Paulo com Timóteo, essa carta tem mais de 2000 anos, preste atenção nisso aqui, tem mais de 2000 anos essa carta, mais de 2000 anos essa carta foi escrita e parece que Paulo está falando conosco hoje, parece que Paulo escreveu ontem para nós hoje, assim é a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela sempre terá o endereço certo, porque ela é endereçada pelo Senhor. Quantos assim crê? Ela é endereçada pelo Senhor, e o Senhor, ele não errará jamais o endereço. Ele, segundo os seus propósitos e segundo a sua ciência, o seu conhecimento, ele alcançará a cada um. Bendito seja o Senhor para sempre. E Paulo diz assim, olha, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Glória a Deus. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. É interessante que Paulo fala há mais de 2000 anos atrás com Timóteo de algo, irmãos, que para nós não é novidade alguma. Presta atenção, não há novidade alguma para nós. Nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos. Os tempos trabalhosos em que as pessoas, elas estão esfriando a cada dia mais. Enquanto que a palavra de Deus nos conclama a buscar ainda mais o Senhor, a consagrar ainda mais as nossas vidas, a assumir ainda mais um compromisso maior diante do Eterno. A palavra de Deus nos convoca, faz uma convocação para nós. E qual é essa convocação de fato? É que eu e você temos a obrigação, escute isso, temos a obrigação de acordar ainda mais crente a cada manhã. Bendito seja o Eterno para sempre. A palavra de Deus nos exorta que devemos acordar ainda mais crente a cada manhã. Por quê? Porque os dias são trabalhosos, porque os tempos são trabalhosos, e se nós não alimentarmos a nossa fé, a nossa vida espiritual, todos os dias, com toda certeza, iremos sucumbir na nossa fé. É por isso que nós somos carentes de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos revigora, ela nos traz esperança, ela nos traz renovo, ela nos traz a necessidade, a medida da necessidade que nós precisamos. Aleluia, bendito seja Deus. Por conta disso, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor e da sua palavra, ainda mais estaremos caminhando segundo a vontade de Deus. E o apóstolo continua dizendo assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Queridos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Versículo 5, mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Glória a Deus. Paulo diz assim: tu seja sóbrio em tudo. Glória a Deus que Paulo disse essa frase. Presta atenção aqui. Se você pegar a palavra tudo no dicionário português, significa um sentido como num todo, um sentido pleno, um sentido completo. E Paulo diz assim: olha, Timóteo, tu seja sóbrio em tudo. Glória a Deus. Porque se tu fores sóbrio em tudo, e não deixar com que nada tire a tua sobriedade, mas tu vai permanecer lúcido diante do Eterno em todas as áreas da tua vida, tu cumprirás o teu ministério, tu farás a vontade de Deus, tu realizarás os propósitos de Deus. Aleluia. Falta-nos sobriedade quando nós não nos aproximamos de Deus a ponto de não entendermos qual é o propósito de Deus para conosco. Porque tem muitas pessoas que estão brigando com Deus sem direção alguma e sem entender qual é a direção do Eterno. Presta atenção. Se você se achegar a Deus, se aproximar para perto de Deus, você vai entender a voz de Deus, porque Deus jamais deixará de falar com aquele que busca ao Senhor. Você está comigo? Diga amém. Se nós buscarmos ao Senhor, com toda certeza Ele nos revelará qual é a sua vontade. E a vontade do Eterno, ela é soberana. Eu vou repetir: a vontade do Eterno, ela é soberana, ou deve ser soberana, ou ela deve ser reconhecida como soberana. Porque algumas pessoas estão brigando com Deus, porque esbarram na sua própria vontade. Querido, preste atenção. Paulo diz assim: sofre as aflições e faz a obra, seja sóbrio em tudo. Glória a Deus. Quando Paulo diz sofre as aflições, é porque há um preço a pagar para você fazer a vontade de Deus e a obra de Deus. Amém? Existe um preço a pagar, e precisamos estar dispostos a pagar esse preço. Porque se nós estivermos dispostos a pagar esse preço que Paulo está citando, certamente que você vai entender na profundidade, na espiritualidade, a vontade de Deus para com a sua vida. Porque o Eterno revelará a cada um a sua vontade. E o Deus não é Deus de confusão. Quantos estão comigo? O Senhor não é Deus de confusão. Quando Ele fala verdadeiramente. Quando Ele direciona verdadeiramente. Quando Ele revela, Ele esclarece verdadeiramente. O Senhor não é Deus de confusão. Ele jamais nos deixará no oculto, no obscuro, sem entendermos. Se você buscar a presença do Eterno, se você pagar um preço, essa aflição de pagar o preço e ser sóbrio em tudo, Paulo está dizendo para Timóteo: abra mão de tudo aquilo que enche os teus olhos, para que você possa fazer a vontade do Eterno. Aleluia. E seja sóbrio em tudo, no sentido pleno. Seja sóbrio na tua vida espiritual, seja sóbrio na tua vida emocional, seja sóbrio na tua vida financeira, seja sóbrio no conceito social. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Então seja sóbrio em tudo. Por quê? Porque você é um evangelista. Você é alguém que Deus chamou para fazer a obra. Você não é qualquer um. Levante a sua mão. Você adore ao Senhor, se você está entendendo. Você é alguém que Deus escolheu para fazer a sua obra. Então você não está dentre os tantos os demais, não. Você é alguém que o Senhor escolheu para fazer a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. O selo do Eterno está sobre a tua vida, e você precisa vestir a camisa do reino. Você precisa entender o chamado do Senhor para com a tua vida e fazer a obra de um evangelista. Glória a Deus. Então Paulo, ele com muito ímpeto, ele está falando com Timóteo aqui. Não é um diálogo.
Não é um diálogo qualquer, não é um diálogo em baixo nível, não. Paulo está falando em alto nível com Timóteo, esclarecendo para ele como que deve ser, aleluia, para que ele pudesse fazer a vontade do Eterno. E por que Paulo está com tanto desespero em marcar a vida de Timóteo? Perceba que Paulo está aqui querendo marcar a vida de Timóteo, como de fato ele marcou a vida de Timóteo. Paulo está se esforçando para marcar a vida de Timóteo de uma maneira que Timóteo não pudesse esquecer jamais, porque Paulo estava preso, porque Paulo estava a ponto de ser decapitado, porque Paulo já estava anunciando a sua morte, a sua decapitação. Então Paulo sabia que a esperança para com de ele estar vivo era muito pouca, porque Nero já havia decretado o dia e a hora e o momento da decapitação do apóstolo Paulo. Iria cortar a sua cabeça, como de fato o imperador Nero mandou cortar a cabeça do apóstolo Paulo. Então o desespero dele em marcar a vida de Timóteo é para que Timóteo cumprisse toda a vontade de Deus. Querido, olha aqui para mim. Se você viver na terra e não cumprir a vontade de Deus, você não é uma pessoa feliz, porque uma pessoa feliz é uma pessoa que vive plenamente na plenitude da vontade de Deus. É uma pessoa feliz, é uma pessoa que se entrega de corpo, alma e espírito para fazer a vontade do Eterno. Uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, é uma pessoa que conseguiu alcançar os níveis, aleluia, da espiritualidade e pode tocar no Santo dos Santos e sentir a presença do Eterno e poder morrer com a confiança de que Deus é contigo. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. Paulo não estava ali agoniado, desesperado porque ele ia morrer. Não, ele tinha certeza. Ele diz assim: porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Olha isso aqui. O tempo da minha partida está próximo. E por que Paulo já sabia? Porque ele já estava preso. Porque ele já havia lido a sentença. É interessante que Paulo havia lido a sentença e ele permaneceu fiel. Será que nós temos fé para isso? Olhe para mim. Será que nós temos fé para isso? Porque Paulo leu a sua sentença, ele já sabia o dia e a hora que o palco iria ser montado diante de milhares de testemunhas, que eram pessoas que iam ali, os olheiros, que iam para rir, e para zombar e para se divertir, à custa do imperador. Aquele dia estava na conta, e Paulo já sabia disso. E ele, sabendo do dia da sua morte, ele fala da minha partida. Perceba como Paulo trata a morte. Eu não sei como é que você trata a morte, mas quem tem experiência com Deus trata a morte de uma maneira diferente. Você está comigo? Diga glória a Deus para sempre. Aleluia. Então Paulo trata da morte como algo interessante. O dia da minha partida, da minha morte, ele está falando da morte, e ele diz da minha partida está próximo. Aleluia. Como que alguém no nível de espiritualidade como o apóstolo Paulo tratava a morte? A maioria das pessoas tem medo de encarar a morte, porque sabe que no dia da morte será decretado o juízo, ou a condenação, ou a libertação, porque sabe que no dia do juízo o Senhor irá trazer à tona a verdade e a mentira, aquele que serve, aquele que não serve, aquele que é e aquele que não é, aquele que realmente é e aquele que realmente não é. Então o dia da morte para muitas pessoas é um espanto, é um pavor,
Mas para aquele homem de Deus e para aquela mulher de Deus que tem um compromisso com Deus, o dia da morte é o dia da minha partida para me encontrar com o Senhor. Aleluia! É o dia da minha grande vitória, porque eu me encontrarei com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está comigo? Levanta a sua mão e glorifique e exalte ao Deus eterno, porque eu posso sentir a sua presença aqui. O Senhor está aqui, aleluia, bendito seja o eterno para sempre. Então Paulo trata da morte como algo bom. Paulo diz que o dia da minha partida está próximo, e ele enfatiza o cântico da vitória. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh glória! Quando Paulo expressa eu combati o bom combate, meu irmão, isso é um tapa na cara de muitas pessoas que fazem corpo mole. Isso é um tapa na cara de muitas pessoas que fazem de qualquer jeito. Isso é um tapa na cara de muitas, ou da maioria delas, que arrumam um jeitinho para tudo. E o Senhor não nos chamou para ficar arrumando jeitinho para tudo. Ele nos chamou para sermos servos, verdadeiramente servos. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é espiritual. Aleluia, bendito seja o Senhor. E existe um plano de salvação, e nós precisamos ganhar almas para o reino de Deus e tratar dessas almas como joias preciosas em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Você entendeu isso? Levante a mão e dê glória a Deus. E Paulo diz: eu combati o bom combate. Eu queria ficar aqui falando horas e horas do combate, do bom combate de Paulo. O cara que foi preso algumas vezes, o cara que foi tido morto algumas vezes, um cara que sofreu perseguições e intensas perseguições de um povo que outrora ele era no meio deles. E ele foi perseguido, perseguido e perseguido. E Paulo chama todas aquelas perseguições de bom combate. É interessante que Paulo coloca a morte e a morte, o sofrimento, as aflições da vida terrena como algo pequeno, porque você precisa ser maior do que as aflições. Eu e você temos a obrigação de sermos maior do que as aflições deste mundo. Nós temos a obrigação diante de Deus de sermos muito mais além, aleluia, porque as aflições desse tempo presente não é para comparar com a glória que em mim, em você, em nós, na vida da igreja, há de ser revelada em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Então escute, nós temos uma promessa, e essa promessa não é de brincadeirinha, não. Nós temos uma promessa eterna, uma promessa de glória. E Paulo enfatiza dizendo: eu acabei a carreira, eu combati o bom combate, acabei a carreira. Paulo está reconhecendo o seu limite. Paulo não está reclamando que iria morrer, ele está reclamando que o dia dele chegou, que está na mão do eterno, na vontade do eterno. Querido, olhe para mim aqui: chegará o teu dia, o dia, meu dia. O meu dia e o seu dia chegará. E não tem para onde correr. É o momento em que você se entrega, é o momento em que você se rende. Infelizmente a maioria das pessoas só consegue se entregar, se render quando chega o dia. Até Jesus se rendeu. A Bíblia diz que quando ele estava cravado na cruz do Calvário, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele se rende ali ao eterno. Ele se rende à vontade de Deus. E Paulo diz: eu acabei a carreira, não dá para ir mais. Será que você consegue entender a dimensão dessa frase de Paulo?
Eu acabei com a carreira. Paulo está dizendo, tudo aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz. E não fiz com negligência, eu fiz. Eu acabei a carreira. Aleluia. E guardei a minha fé. Eu não posso guardar a sua fé. Eu só posso guardar a minha fé. Pelo amor de Deus, entenda isso. Eu não posso guardar a sua fé. Eu posso te incentivar pregando a palavra. Isso eu farei até morrer. Então eu não posso guardar a sua fé. Somente você é que pode guardar a sua fé. E Paulo está dizendo, eu guardei a fé. Quando a gente guarda a fé, olhe para mim, eu estou encerrando. Quando a gente guarda verdadeiramente a fé, a gente jamais vai duvidar de Deus. Quando a gente guarda verdadeiramente a fé, jamais você vai duvidar de que Deus te chamou. Não, você vai ter convicção de que Deus te chamou, porque você guardou a fé. Quando se guarda a fé, você tem a convicção quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui na terra. Quando você guarda a fé, você tem a plena convicção de quem é o Senhor que te chamou. Aleluia. Porque Paulo ele tinha convicção, ele diz assim, olha, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Olha a segurança dele. O qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Oh, glória a Deus, levante a sua mão e glorifique a Ele. Aleluia. Quando você guarda a fé, você sabe que você é um cidadão do reino, eleito de Deus. Você sabe que você é alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. E não há demônio no inferno que possa tirar isso de você. E Paulo diz com convicção, desde agora a coroa da justiça. Oh glória, coroa da justiça. Como é lindo ouvir isso, coroa da justiça. Olha para mim aqui, quantas vezes nós somos injustiçados pelas pessoas que não nos conhecem de fato. E na maioria das vezes, eu posso até arriscar dizendo isso, você não tem como voltar lá e provar para a pessoa. Porque se você tentar, vai complicar mais ainda. Então resta o justo juiz. Oh glória, o justo juiz, aleluia. Ele contempla todas as coisas. Ele sabe a sua vida, o seu andar, o seu caminhar. Ele não confunde, ele não se confunde. Ele sabe quem é você e quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. Ainda que você tenha perdido alguns, como eu e o Rodrigo. Ele sabe. Ele sabe quem é você. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. A coroa me está guardada. Oh glória. Será que você tem convicção do galardão que você tem no Senhor? Queridos, a maioria das pessoas, elas desistem de servir a Deus porque elas não têm essa esperança. O camarada não tem a esperança, então ele oscila. Um dia ele está na igreja, outro dia ele não está. Um dia ele é crente fervoroso, outro dia ele não é crente fervoroso. Preste atenção aqui. A coroa da justiça, o galardão, está guardado para você. Glória a Deus. Você precisa perseverar até o fim, com essa confiança de que quem vai galardoar você não é Lula, não. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, foi Ele que alistou você. É com você que Ele tem um compromisso. E você precisa ter um compromisso com Ele. Aleluia. E caminhar certo de que o seu galardão está com Ele. Aleluia. E Paulo diz, o meu galardão está com Ele, graças a Deus, está com Ele o meu galardão. Levante a sua mão, glorifique. Está com Ele o meu galardão. Diga isso, está com Ele o meu galardão. Diga, está nas mãos dEle o meu galardão. Aleluia. Se você crê que o seu galardão está com Ele, fortaleça a tua fé, em nome de Yeshua. Fique de pé, por favor. Adore a Deus e se alegre no Senhor, porque o seu galardão está com Ele. Glória a Deus.
E ele fala numa convicção, e ele diz assim para mim encerrar: mas não somente a mim, Timóteo, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo volta a paparicar Timóteo. Você percebeu que Paulo volta o foco em Timóteo? Mas não é somente a mim, Timóteo. Ele quer deixar Timóteo empolgado pelo reino de Deus. Ele volta novamente para Timóteo e diz: a todos os que amarem a sua vinda. É interessante que a maior expressão que o apóstolo Paulo encontra numa visão humana para poder incentivar Timóteo é ele falar de amar, o amor. É a maior expressão. Depois disso, o que se fala mesmo? Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo crê. O amor é sofredor. Aleluia. O amor. O amor. O amor. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 13 de Romanos, falando do amor, da essência do amor, do valor do amor, da dimensão do amor, da profundidade do amor, da altura, da largura do amor, da importância do amor. E tendo o amor como algo mais importante, Paulo diz: todos aqueles que amarem a vinda do Senhor, está reservada a coroa da justiça. Eu quero te incentivar a amar a vinda do Senhor, amém? Ame a vinda do Senhor. Você não é um Zé Ninguém. Você é alguém que Deus escolheu e tem propósitos, tem um futuro pleno, incrível para a sua vida. E se você crê, eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você crê, eu quero profetizar sobre você os sonhos de Deus realizados em você, os propósitos de Deus realizados em você. Se você acreditar, receba em nome de